Hello, oitavo ano. Welcome to our English class. This is the class number 21, tá bom? Vamos começar a nossa aula. Sem mais delongas, vamos fazer a correction na page 57, ok? Então, abram aí na page 57 e vamos corrigir. Então, gente, a gente tinha aqui número 1. Associate the human part with its function, tá? Ou seja, associe as partes humanas com suas funções, tá? Então, a letra A, I can carry things with my right. Ou seja, eu consigo carregar coisas com a minha right, com a minha direita. O que a gente carrega? O que a gente carrega com a direita é a hand, é a mão, hand. Então, letra A, a resposta é hand, tá? Letra B, I listen to you with my, eu escuto você com meu ears, my ears, tá? Meus ouvidos. Letra C, I hope I will pass in my exam. Eu espero que eu passe na minha prova, no meu teste. I cross my, eu cruzo meus fingers. Letra D, in winter, I wear a scarf around my, ou seja, no inverno, eu coloco um cachecol ao redor do meu neck. Letra E. When you agree with someone, you generally nod your. Ou seja, quando você concorda com alguém, você geralmente balança o quê? A cabeça, head, tá bom? Head, gente, isso vai cair, tá? Na prova, numa futura prova, tá bom? As partes do corpo. Agora, correção aqui na página 59, number 1. Select the correct word a, an, or some from the drop-down menu. Mind countable and uncountable nouns. Ou seja, vai preencher com a, ou an, ou some. Então, vamos lá. Letra A. I have a good idea. Eu tenho uma boa ideia, tá? Então, vai ser A. That's an interesting job. Esse é um trabalho interessante. Gente, por que na letra A a gente usa a ou a e na letra B a gente usa o an? Por quê? A palavra que tem logo em seguida é good, começa com G, consoante. Toda vez que começar com G, consoante, a gente vai usar o a. Na segunda, começa com I, uma vogal. Toda vez que começar com vogal, a gente usa o N, tá bom? Agora, quando eu estou falando de algumas coisas, some, a gente usa some, tá? Algumas. Vamos lá, letra C. They have found some gold in that old mine. Ou seja, eles têm encontrado ouro naquela mina velha. Então, a gente vai usar na letra C a palavra some. Porque é algo tipo assim, não estou quantificando exatamente quantos tem, mas eu não estou encontrando só uma pedrinha de ouro. Eles têm encontrado o ouro. Entendeu? Agora, na letra A e na letra B, a gente tem uma certeza que é apenas uma coisa. Eu tenho uma ideia, uma boa ideia. E a letra B, eu tenho um trabalho interessante, um trabalho. Agora, aqui não. Na mina tem ouro, gente, só que ouro eu não conto. Não tem como contar um ouro, 2 ouros, 3 ouros. Eles são incontáveis, porque a gente pode fazer o pó do ouro, pode derreter. Então, ele é meio que incontável, né? Letra D. Do the Smiths have a yellow van? Então, o Smith, ele tem uma van amarela. Então, estou falando de uma. Então, vai ser A, letra A. Letra E. He's having sandwiches. Ele está comendo alguns sanduíches. Então, como é sanduíches, eu vou usar o some, tá bom? Some. Lembrando que o some, ele pode ser usado para contáveis e incontáveis. Letra F. He always wants a piece of chocolate. Um pedaço de chocolate, ó. Um pedaço. Vou usar a piece of chocolate. Ok? Vamos para o number 2. Number 2. Use how much or how many from the drop-down menu to complete the questions. Ok? Ou seja, você vai usar o how many
ou how much. Lembrando que how much é para frases, para palavras que sejam incontáveis. E how many é para contáveis, tá bom? Então, letra A gente tem stars are there in the sky. Stars. Tem como contar as estrelas? Gente, se a gente for parar para contar as estrelas, não vai parar nunca, porque tem trilhões e trilhões de estrelas. Ao olho nu, a gente consegue ver algumas, mas se for analisar quantas estrelas tem no universo, não tem como. Elas são incontáveis nesse sentido, né? Então, a gente usa o how much para estrelas, tá? Eu sei que é meio confuso nesse caso, porque você diz, eu tenho como contar as estrelas, mas, gente, é muita estrela. É impossível conseguir, é como se fosse a areia do mar. É impossível contar. Tudo bem que ao olho nu a gente vê, mas estrelas, assim, completas, se você tivesse a possibilidade de enxergar o céu mesmo, você não teria como contar as estrelas. Letra B. How many people live in your house? Quantas pessoas moram na sua casa? Você consegue contar quantas pessoas moram na sua casa? Yes. Então, se você consegue, a gente vai usar o how many, tá bom? Letra C. Birds are there. Pássaros. Pássaros. Você consegue contar pássaros? Yes. Então, é how many, tá? How many. Continuando agora a letra D. Water is the ocean. Quanto de água tem no oceano, gente? Então, você consegue contar? Não consegue contar. Se a gente poder mensurar quantos litros tem, sei lá. Agora, contar não. Então, a gente vai usar o how much. Ok? Agora, money is in a bank. Quanto de dinheiro tem num banco? Dinheiro, por mais que a gente tenha nota, a gente não conta as notas, a gente conta o valor que tem no dinheiro. Por esse motivo é incontável, é how much, tá bom? Então, dinheiro é incontável. Memorize this. Memorize isso. Agora, countries are there in the world. Quantos países tem no mundo? A gente consegue contar? Consegue sim. Então, países é how many. Quantos, tá bom? Vamos para o number 3. Fill in some or any. Ou seja, preencha com some or any, tá bom? Gente, vou dar uma dica para vocês. Some é usado nas frases afirmativas. O livro não está ensinando isso, mas eu estou dando essa dica para você, anota. Some é um quantificador usado em frases afirmativas. Any, na maioria dos casos, é um quantificador usado nas frases negativas, tá bom? Então, letra A. I'm going to buy some eggs. É uma frase afirmativa. Some eggs. Eu vou comprar alguns ovos, tá bom? Letra B. They didn't make mistakes. Gente, eu tenho didn't. O didn't é negativa, forma negativa. Então, é o N que você vai usar, tá? Então, eles não conseguiram me fazer nenhum engano. Cometer nenhum engano. Letra C. I can't pay. Eu não posso pagar. I haven't got any money. Eu não tenho nenhum dinheiro. Então, aqui é any, porque eu tenho can't, aqui o haven't. Tudo são verbos na forma negativa. Letra D. There aren't any shops in this part of the town. Ou seja, não tem lojas nessa parte da cidade. Any, tá bom? Letra E. George and Alice haven't got. Ou seja, haven't, negativa. Então, George and Alice não tem nenhuma criança, tá? Children é criança. E letra F aqui do número 3. Have you got some brothers or sisters? A frase está toda na afirmativa. Então, vou usar o some, tá bom? Vamos agora para o próximo, number 4. Choose A, many or B, much. Você vai colocar A para many e B para much, tá bom? Então, letra A. Eu vou colocar B, vou colocar A ou B. A gente usa o many ou much. Gente, para rice, que é arroz, a gente usa o much. O arroz é incontável, tá bom? Letra B. Popcorn. Popcorn é much, é incontável também, tá bom? Ninguém vai ficar contando uma pipoca, 2 pipocas, 3 pipocas, 4 pipocas, tá bom?
Letra C, vegetables. Vegetables é contável. Letra A. Letra D, flowers. Flowers também é contável. É A. Letra E, money. Money eu já expliquei para vocês que é incontável. A gente coloca a letra B, porque é much. Letra F, ink. Ink é tinta. A gente coloca a letra B, que é o much. Letra G, time. A gente conta o tempo? Não. Não se conta o tempo. 2 tempos, 4 tempos, 5 tempos. Só o tempo de aula, né? Primeiro tempo, segundo tempo. Mas não nesse sentido. Falando tempo. Então, o tempo é much. Letra B. E H, houses. Casas. Tem como contar as casas? Tem. É many. Letra A. Ok? Vamos então para a Unit 7 agora. Unidade 7. Exploring the Earth. Explorando o mundo, explorando a Terra, tá? Então, façam essas perguntinhas aqui, respondam elas. Letra A. How many countries are there in South America? Esse countries aí é países, tá bom? Letra A. Letra B. Have you ever traveled across Brazil? Have you ever? Você já? You traveled viajou? Então, o restante você consegue identificar já com isso que eu estou falando. E letra C. Have you visited hills, mountains and plateaus in Brazil? Então, você já visitou hills, mountains and plateaus in Brazil? Tá bom? Hills é colinas, mountains, montanhas e plateaus são esqueci agora a palavra em português, mas são aquelas as chapadas, se eu não me engano. São as chapadas. Agora vamos aqui para 64. Se você já fez, vem com a pró. Dá uma pausa aí, faz e volta para a gente continuar aqui. Listen and pronunciation, na página 64. Ouça e repita as landforms and water features. A seguir, landforms é as formas da terra, né? E water features, sobre a água também, tá bom? Vamos lá. As formas que a água tem na terra. Então, gente, a gente tem, na terra tem mountain. Repeat with me, mountain, que é montanha. A Terra também tem as tectonic plates, que é as placas tectônicas. A gente tem river, que é rio, river. Por que o nome do shopping é river, né? É river, significa rio, porque é uma cidade, a gente mora numa cidade que é cortada por um rio. Volcano, esse eu não preciso nem traduzir, né? Plateau, é as chapadas mesmo, tá vendo? Acertei essa, plateau. Valley, é o vale. Adoro o vale, eu acho lindo o vale. O encontro de 2 montanhas e um caminhozinho no meio, né? Dune, dunas, né? Dune. Lake, é lago, tá? Lake, lago. E hill, colina, tá? Colina é aqueles morrozinhos que não são tão altos quanto a montanha, são as colinazinhas. Tá bom? Aprendido, vamos seguir? Vamos agora para grammar, na página 66. Gente, a gente vai aprender agora os relative pronouns, são os pronomes relativos em inglês, tá bom? Então, abre aí, vamos estudar isso aqui e prestem muita atenção. Aqui a gente tem o subject, que é o sujeito. A gente tem o who, which e that, tá? Depois vocês vão ver como é que são usados. O objeto dele, é o whom, ou who mesmo, o which e o that. A forma possessiva é o whose e o whose, de cada um desses daqui. Ok? Ponto. Só para vocês verem. Depois que vocês entenderem melhor, vocês voltam aqui para separar novamente cada um desses pronomes relativos. Então, lendo aqui rapidamente, we use who and whom for people and which for things. Pronto. Aqui já começa a dissolver a coisa, ó. Nós vamos usar o who e o whom para pessoas. Bota isso na tua cabeça. Who, whom, pessoas. Who, whom, pessoas. Ok? E o which para coisas, tá bom? Coisas. Or we can use that for people or things. E o that a gente vai usar para pessoas e coisas, tá? Só o that que a gente usa nas duas situações. Vamos continuar.
We use relative pronouns. Nós usamos os pronomes relativos para quê? After a noun, nós usamos após um substantivo. To make it clear, para fazer isso mais claro, para tornar mais claro. Which person or thing we are talking about? Sobre qual pessoa ou coisa nós estamos falando. Veja um exemplo aqui, ó. The house Jack built. Ó, esqueça a palavra that. A casa Jack construiu. Tá, não tá tão claro. Vamos deixar ela mais claro? A casa que Jack concluiu. Então, a gente vai usar o that. Lembra que o that pode ser usado para pessoa ou para coisas? Então, tá aqui o that. Tá bom? Agora, the woman who discovered radium. A mulher que descobriu o radium. Então, aqui nesse caso, esse who está se referindo à mulher. Quando se refere à mulher ou ao homem, a gente usa o who, tá? Nesse caso aqui, eu estou me referindo à casa, né? Só que o Jack construiu. Então, the woman que, a mulher que descobriu o rádio, a mulher que, a qual, né? E a casa que o Jack construiu. Agora, to tell us more about a person or things. Ele serve também para nos dizer mais sobre uma pessoa ou algo. Vamos ver aqui, ó. My mother, ponto. Esquece essa frase do meio, ó. Minha mãe has always been a great traveler. Ela tem sido uma excelente, uma ótima viajante. Tá, vamos botar mais uma informação aí? Pra gente botar uma informação a mais, a gente coloca no meio e eu vou acrescentar o who. Porque o who se refere a ela, a minha mãe. Então, minha mãe, who was born overseas, que nasceu no exterior. Eu coloquei uma informação a mais, tá? Próxima, Lord Thompson, who is 76, has just retired. Ou seja, o senhor Thompson, que tem 76 anos, aí continua aqui, tá vendo? Então, sempre que eu estou me referindo a alguém, a uma pessoa, e eu acrescento uma informação a mais, eu vou usar o who, ok? Essa estrutura, tranquilo, tá? Tranquilinho. Agora, veja aqui. Agora eu vou usar o which. Lembra que o which é para coisa, não é para pessoa? Vamos ver como é que vai ficar. We had fish and chips. Nós temos peixe e batata frita, tá? Vou colocar informação a mais? Qual a informação que eu vou colocar, independente da informação, vou colocar o which na frente, porque o which está se referindo ao que está aqui no sujeito. Que é minha comida favorita. Which is my favorite meal. O que é a comida favorita? Peixe e batata frita. Então, se peixe e batata frita é a minha comida favorita, e eu quero incluir essa fala, eu tenho que dizer que. E esse que vai ser o which, tá bom? Agora, but we do not use that as a subject in this kind of relative clause. Ou seja, mas nós não usamos o that como o sujeito nesse tipo de frase relativa. Nós usamos o whose as the possessive form of who. O whose, gente, é a forma possessiva do who, tá bom? Então, quando você quer dizer que algo é de alguém, tipo, aquele prato de batata frita com peixe é do George. Então, quando eu for falar que é do George, eu vou ter que fazer o whose. Eu não vou usar o who, vou usar o whose, porque é uma posse, pertence a alguém. Vamos ver aqui um exemplo aqui, outro exemplo que o livro está dando. This is George. Esse aqui é o George. Whose brother went to school with me. Que seu irmão, o irmão, foi para a escola comigo, tá? Esse é o Jorge. De quem o irmão, pode ser o de quem, o irmão, tá bom? Agora, we sometimes use whom as the object of a verb or preposition. Nós, às vezes, usamos o whom como o objeto de um verbo ou uma preposição. Vamos ver aqui, ó. This is George, whom you met at our house last year. Ou seja, esse aqui é o George, a quem você conheceu em nossa casa no passado. Tá bom? A quem? Aqui é de quem, aqui é o whose é de quem, a quem pertence, e esse aqui é o a quem, o objeto. É o objeto da frase, é de quem a gente está falando, só que não do sujeito, mas
no predicado, aqui no final da frase. Whom you met at our house last year. Vamos ver aqui, ó. This is George's brother with whom I went to school. Ok? Continuando. But nowadays we normally use whose. Ó, hoje em dia nós normalmente usamos o who, tá bom? Veja como é que vai ficar. This is George who you met at our house last year. Ou seja, isso aqui vocês vão encontrar em alguns textos? Vão. Mas o who, ele é mais usado. Isso aqui caducou já, esse whom, tá? Então, assim, o mais usado é o who, ok? Então, a frase fica, This is George who you met at our house last year. Esse é o George a quem você conheceu, encontrou em nossa casa no ano passado. Vamos pular para cá agora. When whom or which have a preposition, the preposition can come at the beginning of the clause. Vamos ver aqui como vai ficar isso, ó. Quando o whom ou which tem uma preposição, a preposição pode vir no início de uma frase. Veja, I had an uncle in Germany from whom I inherited a bit of money. Okay, I inherited. We bought a chainsaw. We bought a chainsaw with which we cut up all the wood. Então, eu tive um tio na Alemanha. From, aí quando tem o from na frente, from whom, ou seja, de quem eu, entendeu? Olha aqui a outra. Nós compramos um chainsaw. Esse chainsaw, eu não sei, gente, o significado, mas é alguma coisa que ele comprou. Nós compramos a chainsaw, with which, o qual nós cut up all the wood. Nós cortamos toda a madeira. É alguma coisa de cortar, né? Or at the end of the clause. Então, se tiver uma estrutura assim, tá certo também. Pode ter o from na frente, o with na frente, tá bom? Agora, a gente pode ter esse estilo essa forma de frase no final das frases. Veja aqui. I had an uncle in Germany. Eu tive um tio na Alemanha. Whom inherited a bit of money from. Então, eu coloco from no final ou with no final e o whom vai estar aqui no meio e o which vai estar no meio. Tá correto também, tá bom? We can use that at the beginning of the clause. Nós usamos o that no início da frase. I had an uncle in Germany that I inherited a bit of money from. Pode ser o that também. We bought a chainsaw that we cut all the wood up with. Então, a gente pode ter o that no meio e o with no final. Quando o pronome relativo introduz uma oração que fornece uma informação extra, não essencial, ou seja, oração adjetiva explicativa, o pronome relativo deverá ser precedido de vírgula, fazendo com que a oração adjetiva fique isolada. Nesse caso, não se pode usar o pronome that, tampouco podemos omitir o pronome. Veja aqui o exemplo. His father, whom... Então, aqui eu corto that. Por quê? O pai dele, a quem nós visitamos ano passado, é um excelente advogado. Então, nesse caso aqui, eu estou falando do pai de alguém. Então, eu uso who ou whom, tá bom? Então, o pai dele que nós visitamos ano passado. Nesse sentido aqui, e eu estou me referindo ao pai, a uma pessoa, eu vou usar o whom, o who. Note no exemplo anterior que a oração que nós visitamos no ano passado não é adjetiva restritiva, pois não se trata de definir sobre qual dos pais dele estamos falando, uma vez que ele só pode ter um pai, pelo menos biológico. Trata-se então de uma oração adjetiva explicativa, onde o uso da vírgula é obrigatório. Veja aqui o uso da vírgula. O pai dele, his father, vírgula, você tem que fazer. His father, vírgula, who, tá bom? Outros exemplos de non-defining clauses, ou seja, Paris, vírgula, which is a big city, vírgula, is the capital of France, ou seja, Paris, a qual é uma grande cidade, é a capital da França. Então, sempre que você for colocar uma frase ali no meio, tá bom? Que tá dando uma informação extra, você vai colocar uma vírgula entre Paris, no caso que é o sujeito, e
a última frase. Você vai incluir, mas acrescentando. E logo que você fizer a vírgula, você vai colocar o which, o that, o which, na verdade, desculpa, gente. O which ou whose nesse caso aqui, tá bom? Vamos ver aqui. Marilyn Monroe, whose death is still a mystery, was a famous actress. Ó, eu tenho o nome dela, Marilyn Monroe, aí eu tenho uma vírgula, aí eu venho com a informação, whose death is still a mystery, ou seja, a qual a morte ainda é um mistério, vírgula, was a famous actress, ou seja, foi uma atriz famosa. Então, eu incluí uma formação, coloquei uma vírgula e acrescentei o whose, porque o whose se trata dela, da Marilyn Monroe. Lembra aqui o who ou whose, a gente está se tratando de pessoa, ok? Aqui embaixo, o pronome relativo which pode se referir às vezes a toda a oração principal, não apenas um elemento. Vamos ver aqui o exemplo para você compreender melhor. We didn't tell the truth, which was a mistake. Nós não dissemos a verdade, o que foi um erro, um engano. Então, o pronome relativo which, ele se refere às vezes à oração principal, não apenas a um elemento. Ou seja, o que foi um engano, gente? Foi eu não ter dito a verdade. Eu não estou relacionado isso aqui a algo, a uma coisa. Foi a toda essa situação. E eu vou usar o which porque o which, ele não está se referindo a uma pessoa. Ele está se referindo a uma situação, tá bom? Eu sei que são muitos e tem muitas regrinhas, mas fazendo o exercício você vai começar a compreender. Assista umas aulas extras aí pelo YouTube também sobre o assunto, que você vai conseguir compreender e compreendendo cada vez melhor, tá bom? Então, façam aí de dever de casa, homework, page 67 and 68, do 1 ao 4, combinado? See you next class. Bye!